E hoje vou falar sobre como usar a nossa autoridade para entender, né, como que funciona, né, a nossa autoridade. Nós recebemos autoridade, o Senhor nos dá autoridade para a gente. O Senhor derrama autoridade em nós para que nós possamos nos proteger contra as investidas do mal. E vamos falar sobre isso hoje. Aí, Yasmin entrou. Então, Satanás, querido, ele não é o senhor do universo, tá? Ele não é o cara, né? Ele não é onisciente, ele não tem toda a ciência, ele não é onipresente como Deus, né? Deus está em todos os lugares, Satanás não. E ele também não é onipotente, ele não tem todo o poder como Deus tem. Agora, Jesus, ele nos deu toda a autoridade para determos o maligno, sabia disso? Para destruir as obras de Satanás, sabia que o Senhor, ele derramou isso em você? Você que foi no passo a passo, você que tem vindo na igreja. Lá em Lucas 10, 19, olha o que fala. Fala assim, ó, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha aqui, o Senhor está falando, eis que vos dou autoridade para pisar em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o Senhor, ele nos deu essa autoridade. Você carrega essa autoridade, querido. Você carrega essa autoridade. É a palavra do Senhor. Toda promessa, toda palavra é uma promessa. Toda palavra é uma chave, né? Todo versículo é algo que a gente tem que guardar no nosso coração, né? É a nossa espada. A palavra é a nossa espada. Então, use essa autoridade que o Senhor delegou a você, que o Senhor te deu autoridade, você recebeu autoridade. E prender forças demoníacas, né? É um ensino de Jesus, sabia? O Senhor também nos ensina a aprender, né? Forças demoníacas. O Senhor, ele nos ensinou isso lá em Lucas 11, 21, 22. Lucas 11, 21, 22. Olha o que fala aqui, ó. Lucas 21. Não, Lucas 11, do 21 ao 22. Você que está com a sua Bíblia aí. Diz assim, ó. Quando o valente guarda bem armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Então, o valente, ele está bem armado, ele guarda ali em segurança, né, a sua casa com seus bens. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos, né? Então, aqui o Senhor está nos ensinando que o Satanás, ele se acha, né, o valentão, e ele vai chegar como valentão nas nossas vidas. Mas há um povo autorizado, assim como diz a palavra do Senhor aqui em Lucas 10, 19, a pisar na serpente, no escorpião e toda a força do maligno. E nós somos esse povo. Nós somos, o Senhor nos levantou sobre essa terra e nos deu essa autoridade para a gente usar essa autoridade. Nós somos o povo com a autoridade para manetar, né? Amarrar as mãos do inimigo, prender e amarrar o diabo, assim como diz essa palavra. Sobrevindo outro mais valente do que ele, ou vencendo, tira toda a armadura. Outro mais valente do que ele. Quem é o outro mais valente que ele? É o nosso Jesus. É a autoridade de Jesus sobre nós. Quando alguém está preso, por mais que ele queira reagir, ele não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, ele está amarrado. Então, nós temos essa autoridade. A Bíblia diz que Deus nos dá o cetro da autoridade.
Então, nós devemos dominar o inimigo e não ser dominado por ele. Né? O Senhor nos deu autoridade para a gente dominar o inimigo. Lá em Lucas 10, 17 e 19, né? A parte de 19 eu já li. Mas Lucas 10, 17 fala assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou autoridade. E aí continua, né? Pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então, veja, o Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, né? O, então, através do nome de Jesus, né, nós amarramos o inimigo. Então, você tem que declarar, sabe, querido, essa promessa. Você tem que declarar mesmo, sabe? Ó, Senhor, eu carrego a autoridade de Jesus, eu carrego a autoridade dos céus, em nome de Jesus. O inimigo sai agora. Deixa eu ver alguém aqui, calma aí. Em nome de Jesus. 1 João 5, 18, parte B, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, a autoridade em Deus, a autoridade cristã, ela não vem da nossa força física, cara. Ela não vem da nossa força mental, entendeu? Não vai ser através das nossas forças que a gente vai conseguir vencer o mal. Mas é. Ah, que legal. Tá entrando pessoas. Glória a Deus. Então, onde eu estava mesmo, assim, a nossa autoridade, ela não vai vir da nossa força, né? Dos nossos braços, da nossa força mental, de como eu falo, de como eu grito, não. Mas ela vai vir do nosso posicionamento em Cristo, né? Da gente estar em Cristo e posicionado acima das trevas. Saiba disso, querido. O Senhor nos chamou e nos posicionou acima das trevas. Bem, a autoridade de Jesus está acima de tudo. Nós estamos tão acima das trevas. E, e você sabe por que o inimigo ele toca muitas vezes em algumas pessoas? É por causa das brechas, né? É, são portas que nós mesmos abrimos para que o inimigo possa atuar nas nossas vidas. Então, essas portas, elas são abertas através do quê? Do pecado, né? Que é a desobediência à palavra de Deus, desobediência a Deus, a desobediência deliberada, né? A pessoa conhece já a palavra, ela sabe que é errado, mas ela escolhe pecar, então ela abre uma porta ali para que o Satanás se manifeste sobre a vida dela. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para o Cristo, nosso Senhor Jesus. O salário do pecado é a morte, muitas vezes é a morte espiritual. O pecado vai entrando na vida da pessoa, a pessoa vai concordando com o pecado porque ela abriu uma brecha e o inimigo entra mesmo. O inimigo entra mesmo. E quando essa pessoa, ela, né, ela distraída aí, quando ela percebe, ela já está longe da presença de Deus, ela já não olha mais com os mesmos olhos para a palavra, para a presença, o inimigo começa a roubar, né, ela para que ela tenha uma morte mesmo, aí, uma morte espiritual. Outra brecha também, que nós não podemos ter, é o medo, né? Porque o amor a Deus, ele lança fora todo o medo. Então, o medo não é algo que nós temos que carregar, nós temos que
lançar fora. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de fazer isso, tenho vergonha de fazer aquilo. Ah, eu não consigo. Irmão, o Senhor lhe disse para você lançar fora todo medo, porque não é você, mas é Ele em você. Né? Não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Né? Minha mente é a mente de Cristo. Então, se Deus está falando para a gente fazer algo, faça, querido. Faça. Enfrenta o medo, entendeu? 1 João 4,18 diz, ó, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo tem consigo a pena. Olha, o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Então, o medo, ele é como uma corrente que nos prende e que nos trava. Porque ele faz a gente focar mais no castigo, né? Mais no tipo, ah, e se der errado? Ah, eu não vou conseguir. Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, querido. Então, se você é uma pessoa que está nessa situação, tem uma palavra para você: lança fora todo esse medo. Essa é uma arma do inimigo para te paralisar. Sabia que muitas coisas estão paralisadas na sua vida espiritual aí por causa do medo que você. Como é que tem alguém aqui entrando? Muitas áreas da sua vida pode estar aí tudo parado por causa do medo. Então, agora, quando nós temos o amor, nós cremos em Deus, nós recebemos o amor de Deus, nós confiamos em Deus. O amor de Deus, o que que é? É a certeza que nós estamos sendo respaldados, cuidados, né, por um Pai amoroso, por um Pai que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. Então, quando você entende o quanto você é amado por Deus, querido, esse medo ele perde a força. Sabe a criança quando tá com o pai dela e ela tá em cima de um escorregador e fica com medo de descer e o pai fala, vem que eu vou te pegar, vem. É tipo isso. E o filho vai ao encontro do pai. Então, a gente lançar fora o nosso medo é a gente de encontro a Deus. É a gente de encontro ao Pai. Isso é lançar fora todo medo. Toda vez que você vai de encontro a Deus, você está lançando fora todo medo. Você está sendo transformado. Você está aceitando ser transformado. Você está deixando o Senhor tocar na ferida, está deixando o Senhor mudar o seu caráter. Você está manifestando aí algum dom, né, do Espírito Santo. A desconfiança, falta de fé. Também, né, colocar em suspeita o caráter de Deus. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha que palavra. Quando você desconfia, quando você suspeita do caráter de Deus, da palavra de Deus, quando você não crê, né? A palavra de Deus está falando que você está chamando o Filho de Deus de mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu filho. Quando você não crê na palavra de Deus, você está chamando Cristo de mentiroso. Agora tem um pastor amigo, um pastor que, né, o pastor Mauro, que foi meu pastor há um tempo atrás, falava, é como se você estivesse pisando no sangue de Jesus ali, quando ele estava na cruz ali. É você chamar Jesus de mentiroso. Outra brecha, né, que a gente não pode ter é a incredulidade. Ah, eu não creio que Deus fará. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não é só você crer em Deus, mas você crê em Deus, né? Sabendo que ele existe e sabendo que ele é galardoador.
que Ele é abençoador, que Ele abençoa aqueles que o buscam. Por todas as vezes que você vai de encontro com Deus, o Senhor vai derramar você vai receber algo do Senhor, uma bênção, se você, né, receber esse galardoador aí, essa bênção espiritual. Então nós temos alguns inimigos que a gente precisa conhecer. Às vezes as pessoas estão muito tempo na igreja, nasceram dentro da igreja, 30 anos na igreja, e elas ainda caem com os mesmos problemas, caem com, são enganadas da mesma maneira, né? Porque não estão reconhecendo o inimigo agindo na vida dela. Querido, se alguém falasse para você, olha, é, não deixe a porta da sua casa aberta ao meio-dia que um ladrão vai entrar lá. Você não ia lá fechar essa porta? Já que você sabe que o inimigo está pronto para agir? É mais ou menos assim. O inimigo ele vem para roubar, matar, destruir. E ele, a palavra diz que está ao nosso derredor. Não ao nosso redor, mas ao derredor. Então, os nossos inimigos, tem três aqui, ó. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Como que a gente vence o mundo? O mundo, nós vencemos o mundo através de oração. E isso está na Bíblia. Lá em Mateus 7, versículo 7 a 8, diz assim: Pedis e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então veja, o que o senhor está falando aqui? Pedir, né? Buscar, bater, encontrar, que vai se abrir. O senhor está falando do quê? Que ele está falando de oração, querido. Né? O mundo, você vai vencer esse mundo tenebroso que nós vivemos. Travou para geral, só para mim. Aguenta aí, pessoal. O pastor está arrumando alguma coisa que aconteceu na sala dele lá. Rapidão, ele já libera, tá? Sim, senhora, sim, senhora. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Caiu aqui a internet. Amém. Então, o mundo ele é vencido através da oração, querido. É oração. E não da murmuração. Né? Então, muitos escolhem ficar murmurando. Eles não pedem, eles não buscam, eles não batem, eles não vão encontrar. Porque em vez de estar orando, estão murmurando. Estão se afastando de Deus. Outro inimigo, a nossa carne. Né? Como que a gente vai vencer a nossa carne? Lá em Mateus 17, 21 diz: Mas essa casta, demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Né? Pelo jejum. Então, um jeito da gente matar a nossa carne é fazer jejum. Como que é o jejum, pastor? É fazer um jejum, querido. Faz um dia sem comer, sem brigar, sem falar palavrão, sem murmurar, né? Buscando a Deus. Porque quando nós fazemos jejum,
A palavra está falando, ó, que há demônios que só vão sair através do jejum. Então, assim, às vezes tem o demônio da inveja que está sobre você, sabe? Da confusão, da feitiçaria, sei lá. O inimigo ele lança setas sobre nós. E às vezes a gente está, né, num momento tão difícil ali, não entendendo nada, e você faz um jejum, o Senhor lhe abre o seu entendimento, lá esse demônio ele é expulso. Porque nós nos fazemos jejum para orar, né, somente para as pessoas elas serem, o demônio sair. Nós também fazemos isso. Mas nós temos também que fazer o jejum para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente ouvir melhor a voz de Deus, a direção do Espírito Santo, e porque se tiver algum demônio, para que ele seja expulso de nós. E o diabo? Como que nós vencemos o diabo? O diabo, nós vencemos ele através da palavra. É através da palavra, que é a nossa espada. Está lá na Bíblia, em Mateus 22, 29. Diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O Senhor está falando, você está passando por isso, o inimigo está agindo na sua vida, Jesus está falando, você está errando porque você não conhece a Escritura de Deus, você não conhece a Escritura, e nem o poder de Deus. Como que você vai conhecer o poder de Deus sem conhecer quem é o dono do poder? Não é? É o próprio Jesus falando, errais não conhecendo as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo, ela é a nossa armadura. A palavra de Deus, ela é o que nos protege a nossa mente, protege o nosso coração, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos. É a palavra, então nós temos que conhecer. Querido, você precisa ler a Bíblia. Você precisa, sabe, ter um tempo de, de intimidade com Deus, como está em Mateus 6,6. O Senhor fala que entrar no quarto, fechar a porta, que o Senhor está ali. Esse momento você tem que ter, um cristão tem que ter o tempo dele com Deus. A minha vida é tão corrida que eu fiquei, nossa, faz 3 dias que eu não oro. Não pode acontecer isso com você, querido. Vai esfriar. É uma porta, sabe? É uma brecha para o inimigo entrar e ele esfriar você. Então você precisa conhecer a Escritura, você precisa ler a Bíblia. Começa em Gênesis e vai lendo, lê a Bíblia toda. Começa a ler a Bíblia. Aí você vai conhecer o poder de Deus. Eu não sei se todos aqui já leram a Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela fala sobre o poder de Deus. Quantos versículos o senhor tem? Quantas vezes, né? Eu já estive passando por problemas e comecei a ler a Bíblia e ali veio o poder de Deus, sabe? Saltou da Bíblia e eu vi ali alguém que, como Deus trabalha, com o que Deus fez, e o senhor falou, estou fazendo na sua vida também. Lendo a palavra. Que a Bíblia, ela é o único livro que ele é vivo, né? Que ele conversa com a gente, na nossa alma, no nosso espírito. E como guerrear, então? Pelo poder do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas. E não amaram as suas vidas até a morte. Então eles venceram o quê? Pelo sangue do Cordeiro. Através do sangue, através do, 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 do testemunho de Jesus, nós guerreamos contra Satanás. Pelo poder do nome de Jesus. Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, olha o Senhor falando para a gente aqui sobre autoridade, ó, para você que está aqui agora. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você crê, querido, o Senhor derramou uma autoridade sobre você. Não é para você ter medo. É pelo nome de Jesus. É um nome sobre todo nome. Você não vai chegar nunca e falar, saia, eu te repreendo. Demônio, eu te repreendo, sai daqui. Eu. Não, nunca eu. Tá entendendo? Nunca eu. Mas em nome de Jesus, saia daqui. Você está aí na sua casa, aí no seu quarto, sentiu um negócio meio estranho. Você está tentando fazer algo que você sabe muito fazer aquilo lá, é algo fácil para você, você não está conseguindo fazer. Parece que tem algo que está atrapalhando.
É o inimigo tentando te atrapalhar. Tem uma situação que parece que não vai, né? Pode ser uma porta aberta ou pode ser o inimigo ali tentando te frustrar. E nessa hora você vai usar a autoridade que Deus te deu, como nós lemos aqui, né? E você vai falar, ó, em nome de Jesus, eu expulso você, Satanás, aqui. Sai da minha casa. Sai do meu casamento. Sai do meu trabalho. Sai da minha vida financeira. Sai da minha saúde. Sabe? É declarar, é tomar posse da autoridade que o Senhor entregou para nós. E não deixar ela escondida. Revestindo de toda a armadura de Deus. Já falamos sobre isso, né? Efésios 6:10. Nos revestir da armadura, querido. É algo tremendo a armadura de Deus, né? Fechando as portas. Se as portas forem fechadas, a vitória vai vir. Eu não sei se você tem alguma porta na sua vida que está aberta. Fecha ela. Fecha ela. Amém? Fecha ela. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Sabe? Não deis lugar ao diabo. Tipo, meu, não tem conversa. Eu não vou dar lugar para o diabo. Então a gente precisa fechar as portas do medo, da insegurança, da incredulidade. Tem que fechar essas portas. O Senhor está querendo usar cada um aqui, né? De maneira sobrenatural, nessa terra, aqui na igreja, através de orações, através de para usar vocês para curas, para expulsar demônios, para dar destinos, para libertação. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. O Senhor colocou, o dia que você aceitou a Jesus, que você levantou sua mão, o Senhor lhe veio com o Espírito Santo e te deu um presente. Né? Ele te deu ali, aquele presente, o Espírito Santo. Veio até você ali, cheio de fortaleza, cheio de amor, com o dom, né, do Espírito, os dons do Espírito, o fruto com os dons do Espírito, né? O Senhor veio e te entregou isso. E daí, como que isso funciona? É através da nossa caminhada com Deus. Através da sua intimidade com Deus, você vai acessando. Sabe? O Senhor, ele vem, ele é uma fortaleza. Ele é algo... A palavra do Senhor diz, ó, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas é o espírito de amor, de fortaleza, de ser forte, cara, de enfrentar as coisas, sabe? Pôr a cara mesmo e vambora. E com moderação. 2 Timóteo 1:7. Contra-ataque do inimigo vem, né, do adversário. Contra-ataque vem do adversário. Ele não brinca. Então a gente pode vacilar. Satanás, ele é o nosso adversário, querido. Ele é adversário declarado, entendeu? Do cristão. Então, temos que ter certeza que o poder de Jesus Cristo, sabe, está operando através de nós. Você tem que saber. Estou falando para você, o poder de Jesus, ele opera através de você. E não esqueça que estamos sempre numa batalha espiritual. Todo dia. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. A palavra de Deus. Maior é o que está em vós. O Senhor está falando o que está em você, o que o Senhor colocou dentro de você, é maior do que o mundo. É maior do que essa barreira, é maior do que... Ele é maior, o que o Senhor colocou dentro de você é maior do que todo mundo. Pode se levantar, pode gritar, pode espernear, mas o que nós carregamos é maior do que o inimigo. Creia, use a autoridade. O Senhor está nos chamando hoje para a autoridade, para manifestar a autoridade de Jesus. Saiba quem você é, sabe? Você é uma pessoa que carrega a autoridade do céu, querido.
Eu vou vencer, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem sou em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Maior é o Senhor que vive em mim do que o diabo que está no mundo. É isso, a gente vai saquear o inferno. A autoridade que está em nós, nós temos autoridade sobre os principados. Lucas 10:19. Então, você tem que saber quanto que vale, sabe, o plano da cruz, que onde Jesus ele despojou ali os principados, potestades, a dívida que o inimigo usava contra você. Olha, o que o inimigo te acusava já foi cancelado. Já foi cancelado lá na cruz. O sangue de Jesus é o selo da nossa proteção. Somos blindados através do sangue de Jesus. Esteja alerta. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Mantenha constante. Oração, leia a Bíblia, vigilância, vigiar seus pensamentos, suas amizades. A batalha espiritual ela não termina após um culto, após um encontro, após um tempo com Deus. Ela continua. E qual que é a frequência que você escolhe ficar? Entendeu? Escolha a frequência de Deus, querido. Sai dessa frequência do medo aqui, da incredulidade. Muita gente está paralisado aqui e sobe. Leva seus pensamentos a Cristo. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O inimigo ele vai todo momento tentar querer que você confesse a derrota, a doença, o medo, mas nós, como diz a palavra, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, que é a palavra de Deus, porque fiel é o que prometeu, Deus é fiel. Amém? Então o pecado, né, ele funciona que nem um imã para a atuação demoníaca. Quando estamos em pecado, nós estamos igual um imã para o demônio. A atuação demoníaca ela vem, porque a gente está liberando. A gente liberou. É igual você pegar uma caixa d'água, né, e que tem uma torneira, e se você abriu ali, a água começa a vazar. Você liberou. Então, fechar portas. Anular o pecado. Aí você retira o inimigo e os argumentos da condenação sobre a sua vida. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, se sujeite a Deus. Resiste aí, o inimigo tá querendo alguma coisa? Resiste. Ele vai fugir de vós. Estou finalizando. Então, que você possa declarar Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Através de suas pisaduras fomos sarados, Isaías 53:5. Então, a vitória foi conquistada por Jesus. E o que você, querido, diz, fala, age em tempos de crise, sabe, vai determinar se você está vivendo como um vencedor ou como uma vítima do inimigo. Então, você possa analisar tudo que nós falamos aqui sobre brechas, sobre pecado, medo, desconfiança, incredulidade. E qual deles você sente que o inimigo mais tenta usar contra você? Sabe, pensar nisso. Você consegue se enxergar hoje como alguém que tem autoridade para amarrar o valente? Ou ainda se sente uma vítima das situações? Qual parte da armadura
de Efésios 6, que você sente que precisa ser restaurada hoje. Você possa pensar nisso, querido. Amém? Você pega um caderno, anote aí e conversa com o Senhor. Entrega tudo para Ele hoje. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém.